muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal Grafologia Método Haddad. Aqui é o lugar onde você encontra informações a respeito de como você se relacionar melhor, como você pode ter uma saúde, um bem-estar melhor. De que forma? Através dos seus gestos ao escrever. Afinal de contas, quando você está escrevendo, quando uma pessoa que está ao teu lado aí escrevendo, fica evidente no papel como essa pessoa pensa, como ela sente, como ela age, e você aí tá dando mole e nem sabia disso. Então, se você acabou de chegar aqui, seja bem-vindo, e se você já é o nosso assíduo seguidor também. Eu vou pedir para você, novo seguidor, a curtir aqui embaixo e também se inscrever no canal. E você que já está um passageiro frequente, vamos dizer assim, aproveitar e dar um joinha. Isso vai ajudar sempre o nosso canal a crescer e passa essa informação para gente, para mais pessoas, para que elas possam também encontrar esse veículo de melhor relacionamento entre pessoas. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. E falando sobre esse assunto, eu quero começar a falar sobre a parte de liderança. Olha que tema legal. Como você pode ser um líder que vai inspirar o seu time, a sua equipe? De que maneira fazer isso com os desafios que a gente vem hoje lidando? Depois da pandemia, muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram. E antigamente, o aspecto de inspirar os liderados ou de motivá-los era tratado de uma maneira, só que hoje as coisas mudaram. Existem pesquisas sendo feitas no mercado de novas preocupações que as pessoas têm, que os colaboradores têm e o que está acontecendo, né? Nesse momento tão diferente em que a nossa humanidade passou, em que a gente também vai estar nos próximos anos enfrentando. Então, com esse grande desafio agora, como a gente pode liderar os times e ao mesmo tempo inspirá-los? Como você aí, que é um gestor, um empresário, pode ter esse relacionamento mais próximo com o seu time? Que maneira você pode fazer isso e como eu, através da escrita, posso te auxiliar nesse processo, né? Vamos falar um pouco sobre esse tema? Então, depois de a gente ter vivido momentos muito difíceis, né? Do isolamento social, do trabalho mesmo se tornar uma parte online e outra parte presencial. Muitos dos gestores têm a dificuldade até de ver as pessoas, acaba ficando cada um num canto, cada um num prédio, numa central, e dificilmente se vê. Esses relacionamentos acabaram ficando um pouco mais distantes, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista de conexão. E se torna realmente difícil de você chegar até as pessoas. E mais ainda, como os colaboradores estão mais em casa, eles começam a ter outras necessidades que são importantes de serem tratadas, né? E você, como gestor, precisa estar preparado para isso. E se você é dono de empresa ou empreendedor, você tem que estar atento a essas tendências, né? Para não achar, por exemplo, que o que falta para o seu time é treinamento técnico. E aí encher essas pessoas de treinamento técnico, na verdade, não é por causa disso que eles não estão vendendo, não é por causa disso que não está tendo um bom relacionamento entre eles. Tem outras coisas aí nas entrelinhas, tá? Então, a pandemia fez com que a gente tivesse que olhar um pouco mais de perto a humanização dos postos de trabalho. Claro que normalmente já se olhava, mas agora tá bem mais, não um pouco, mas tá bem mais próximo esse olhar. Em especial porque depois da pandemia, a saúde mental virou um grande ponto de olhar. As pessoas estão com bastante dificuldade nessa parte de ansiedade, estresse, nervoso, né? A gente vê aí que tem uma série de casos cada vez mais frequentes da síndrome de burnout, aquela síndrome que você trabalha demais e aí você não consegue mais acessar a satisfação ou o prazer. E isso afeta os resultados tanto da empresa, né, e mais ainda da própria pessoa que acaba sofrendo com isso. Na parte pessoal, dentro da família. Então, o papel das empresas ficou ainda mais voltado com o olhar humano. Então, é uma preocupação ou uma tendência cada vez mais próxima de nós, e que a gente tem que aproveitar para utilizar esse momento
Além de se capacitar, que obviamente a gente precisa ficar atento como fazer isso, como fazer esse contato, também não perder, né, muito tempo em ficar, o que que eu vou fazer, como eu vou lidar, perder tempo e dinheiro com as coisas. Então, essa orientação vai ser muito importante para você, né? Principalmente que a gente tem muitas coisas pela frente ainda para vir. Essa situação de quarentena, incertezas, vai manter emprego, não vai manter emprego, né? E a volta de um novo normal fez com que os papéis de liderança fossem revistos, né? O papel de liderança de hoje não é o mesmo de antigamente e a atenção está cada vez mais redobrada com as pessoas. O ponto do bem-estar no trabalho é algo que é fundamental. A gente já sabe disso, né? Mas o bem-estar, ele vai muito mais do que, você tá bem? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, a gente tá falando de as pessoas ficarem mais em casa e expostas, inclusive a problemas de relacionamentos familiares, e isso apertar as decisões, né? Ela sofrer cada vez mais pressão. E até pelo fato de ser um sistema híbrido e a pessoa está em casa, geralmente ela acaba trabalhando um pouco mais. E lógico que essa é um olhar especial para ser dado, porque no que se refere a temas laborais, o trabalhar fora do horário de trabalho, trabalhar demais, é um problema para as empresas, né? Então, os gestores ou os líderes que querem inspirar o seu time, que querem realmente ter um destaque nessa área, a primeira coisa em relação ao bem-estar no trabalho é você realmente entender o que? As pessoas. Por quê? Se você entender só do teu trabalho, só de negócio, não é o suficiente, não é o que vai inspirar. Quando você tem um colaborador, um time, e você é uma gestora que entende que aquela pessoa está passando por um problema tal, que na família dela ela tem sofrido de repente por ter um ambiente que ela mora um pouco mais distante da mãe, e aí ela tem que passar mais tempo do dia ainda também cuidando do filho, além do trabalho, e que ela precisa acordar muito cedo, quase não tem tempo para desempenhar alguma tarefa que ela goste, né? E passa bastante dia do tempo dela no trabalho. E aí você simplesmente nem reconhece nada que ela tem feito e nem sabe que isso é um problema para ela. E você simplesmente quer o resultado, quer as entregas, quer a colaboradora chegando na hora e que ela faça o trabalho dela. Quando um líder ele entende o que acontece com aquela pessoa, o relacionamento fica mais próximo, né? Essas nossas habilidades pessoais e interpessoais, mais ainda as questões entre relacionamentos profissionais, eles precisam ser reforçados. Após a pandemia, existe quase um grande desligamento de relacionamentos e relações humanas, né? As pessoas passam muito tempo no online e o mundo real passou a ser parte de alguma coisa que se fazia antes e que nem é parte de hoje mais. Mas se você, através aí de uma ferramenta, uma disciplina, um método, conseguir saber que aquela pessoa que está, mesmo ainda que seja distante de você, tem, por exemplo, uma dificuldade de lidar com críticas, ou que ela tem uma disposição até se sacrificar o quanto for para atingir um objetivo, nem mesmo considerar a própria dor, e você simplesmente, por ser um gestor, um líder dessa pessoa, chegar para ela e falar: olha, eu reconheço, eu vejo que o quanto você se esforça, eu sei que isso é uma coisa muito importante para você, que você é uma pessoa bastante resistente, eu consigo perceber isso nas suas atitudes. Essa conexão vai fazer toda a diferença para o seu time. Aí, aquela história de ficar reclamando que alguém da sua equipe muda toda hora e daqui a pouco você tem que trocar de pessoas de novo, tem que selecionar um novo colaborador, acaba mudando. Por quê? Pensa o seguinte: não é legal quando a gente é tratado de uma maneira que a pessoa sabe o que está acontecendo com você e parece que ela lê a sua parte interna, né? Fala: nossa, essa pessoa leu, quando ela me leu, ela sabe o que eu estava pensando. Como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso porque
Através da escrita, enquanto você está escrevendo, o seu cérebro automaticamente está passando para o papel aquilo que você está sentindo, como o que você gosta, como você quer ser vista, como você não quer ser vista. E quando você tem o conhecimento de como aparece, como fica evidente nos gestos ao escrever, a gente vai direto ao ponto. A gente não fica falando coisas muito genéricas, a gente consegue mostrar para a pessoa que aquilo que ela está falando, ou aquilo que ela está mostrando, é além, vai além. E é muito bom quando a pessoa se sente vista, que ela não se sente mais um número. E como eu te falei, essa é uma tendência especial para pós-pandêmica, né? Pós-quarentena, depois desse grande boom aí que nós tivemos, cada vez mais os líderes que inspiram, os líderes que compreendem o time vão ser requisitados. Se você quer destaque profissional, se você está procurando sucesso na sua área como um líder inspirador ou uma pessoa que vai fazer a diferença na vida das outras, o ponto é isso, tá? São relações sociais que precisam ser desenvolvidas. As relações sociais vão te ajudar a criar esse engajamento, a criar esse interesse genuíno pelas pessoas e vai te ajudar também a ficar mais, assim, seguro dos pontos específicos a tratar com o seu time, né? Não é a mesma coisa para todo mundo, mas a verdade é que cada pessoa, você falar uma palavra, uma chave mestra dela, vai fazer com que ela te escute. No curso Alquimia da Escrita, eu explico como que uma pessoa pode sair do zero, que nunca ouviu falar sobre isso, até o ponto de ela conseguir olhar um texto com uma assinatura e descobrir coisas profundas sobre alguém. Quando a gente fala de texto, a gente diz como que o escritor, a gente consegue entender isso, como que o escritor tem a sua vida social, de que maneira que ele age nos relacionamentos, de que maneira que ele age na família, de que maneira que ele age quando ele está no trabalho. E quando a gente olha a assinatura, a gente vê como a pessoa é lá dentro. Então pensa comigo, se você vê uma discrepância entre o texto e a assinatura nesses traços, você vai começar a perceber que a pessoa, o que ela está passando para você, na real, no dia a dia, não é exatamente o que ela está sentindo. Então, não tem como fingir, né? Não tem como ficar com uma escrita muito elaborada, mentira, que ninguém vai perceber. Não, porque até quem controla os movimentos da escrita é o nosso cérebro. Então, como é importante você ter uma maneira de melhorar a sua comunicação, uma maneira de alinhar ao que você vai falar, sim, com os valores, o clima organizacional, o que precisa ser feito na empresa, mas que você saiba escolher as palavras certas para falar com esse seu time, com cada uma dessas pessoas. E falando de indivíduo, né? Lógico que você vai trabalhar com todos, mas automaticamente também sua relação vai ser no individual, porque esse é o papel do líder. O papel do líder, além de levar o time, é ter um olhar também, pelo menos, ainda que seja um pouco mais rápido e fácil, porque é isso que é o método Radhark, você ter uma ideia de como que funciona essa pessoa. Você não precisa fazer uma análise profunda dela, mas você ter uma ideia. Por exemplo, que aquela pessoa ela só tá mais quietinha. Não é porque ela é incompetente ou porque ela não sabe, não. Isso tem a ver com o jeito dela de ser, a maneira de se falar e não ficar falando assim, pronto, agora vamos dar a oportunidade, vai lá no palco, faz, ou vai lá no microfone, ou aparece, ou vai num cliente, sendo que essa pessoa não tem essa facilidade. Então, o bem-estar no trabalho é uma das coisas mais importantes. Presta atenção, o bem-estar no trabalho é uma das coisas mais importantes pós-pandêmica, porque isso vai afetar diretamente a relação do trabalhador, questões laborais com a empresa. Se você é um líder, presta atenção nisso, vai te ajudar demais e vai ajudar a empresa também a não ter problemas futuros. Foi feita uma pesquisa também, eu anotei aqui para falar, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, Suécia e Brasil, que mais de 40% da população já está apresentando sintomas de depressão, ansiedade e estresse, tá? Então, o que antigamente na parte de recursos humanos era cuidar do bem-estar dos colaboradores, como higiene pessoal, planos de saúde para colaborador, hoje já mudou. Por quê?
virou um problema da empresa também. Porque se a pessoa trabalha em casa, ela também tem fica mais tempo aglutinada, né? Quase não vai no escritório, ela tá passando grande tempo aonde? No seio familiar, na casa dela. Se você não entende o que ela vive, é claro que esses problemas vão sendo cada vez aumentados. Então, é muito importante você trabalhar nisso. Então, mais do que nunca, o grande papel do líder que vai inspirar essa equipe, esse time, é o que? Saber ouvir essas pessoas, tá? É realmente chegar nos aspectos mais importantes daquela pessoa, daquela personalidade. Se você tem um colaborador que você percebe que tá, por exemplo, chegando muito tarde, não está conseguindo, de repente, entregar os relatórios, o que é esperado dele em dia, está atrasando muitas tarefas. Não se trata de você falar, ele não é organizado, ela precisa de mais organização no trabalho, porque isso é muito superficial. Às vezes, essa pessoa está sobrecarregada demais de tantas atividades para fazer e ela simplesmente não consegue mais manter a mesma qualidade, fica com uma queda, né, na produtividade dela, e você como gestor fala, meu Deus, e agora como eu faço para mudar esse cenário, né? E a pessoa se sente desmotivada, você também, claro, você também é humano, né? Acaba se sentindo chateado por não conseguir fazer. E aí, nesse contexto que existe a importância de você encontrar uma ferramenta, uma metodologia, um processo para você ser assertivo, entender o que está acontecendo dentro desta pessoa, para que a chave ou a mudança seja feita naquele ponto, e não simplesmente falar assim, ah, você precisa se organizar mais. Isso não é tão fácil de ser resolvido como a gente gostaria que fosse, mas existem coisas que estão por detrás desses pontos específicos, né? Esse apoio psicológico do líder que vai inspirar as pessoas é fundamental. Esse líder que inspira é o líder que realmente está presente, não é só um nome, né? Ele existe, ele está ali, ele está dando apoio psicológico para que o colaborador, ele não é psicólogo, mas ele está dando também um apoio psicológico para que o colaborador tenha um certo equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, porque afinal de contas ele está nos dois ambientes, né? E, então, por isso que cada vez mais as empresas estão procurando métodos que vão ajudar elas a detectar esses problemas de maneira rápida, tá? A questão de saúde mental com os colaboradores é algo de suma importância e pós-pandemia mais ainda. E aí, como eu posso te ajudar nesse sentido? Quando a pessoa está escrevendo, é possível você identificar se ela está só com estresse normal de dia a dia, ou se ela está com um estresse um pouco mais acentuado, que é melhor que ela procure ajuda. E presta atenção, o cliente, perdão, o colaborador, né? Ou, claro, o cliente também, mas como a gente está falando de liderança, né? O colaborador não vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu tô deprimido, ou eu tô estressado, tô com muita coisa para fazer, eu não aguento mais. Ele não vai falar isso porque ele tem medo de ser mandado embora, né? Ele não vai falar assim, ó, eu tô com uma síndrome aqui, um transtorno de ansiedade, eu não aguento mais, tô muito cansado. Alguns falam quando a vaca já foi pro brejo, né? Mas geralmente os colaboradores não vão falar. E se você tiver essa metodologia para identificar na escrita como tá o teu liderado, como tá as pessoas que você tem contato, isso vai ajudar para que você tenha uma forma diferente de resgatar essa pessoa, sabe? E que a empresa coloque os recursos necessários para que esses colaboradores possam lidar melhor com essas questões. Porque lá na frente é um problema que vai se aumentado. Ou a pessoa vai acabar sendo afastada, né, por um excesso de ansiedade, problemas laborais, ou ela vai acabar pedindo para sair, ou vai sair para outro lugar onde ela possa ter um trabalho mais ajustado com a realidade dela. Então, de alguma forma, pelo A ou pelo B, vai pesar pro teu lado. Então, é fundamental você procurar cada vez mais essa disciplina que vai te levar para o lado de dentro. Porque o lado de fora você já sabe, você já tá vendo, né? Outra coisa também bastante procurada pelos líderes que inspiram é uma coisa que se chama upskill.
O que que é o upskill? O upskill é você ter um colaborador, entender quais são as maiores forças que essa pessoa tem e ajudar ela o quê? A criar um plano de desenvolvimento profissional para que ela possa alcançar esse objetivo. E como, né, a gente já viu e já falou sobre isso antigamente, na hora do feedback, quando vai o gestor, o líder vai passar um feedback, ele precisa também, de uma certa forma, orientar como que esse colaborador vai conseguir fazer o desenvolvimento profissional dele. É claro que o protagonista da mudança de como de trazer isso para a realidade é sim do colaborador, mas o gestor, por sua parte, ele deve indicar os caminhos. E isso é um outro desafio que os líderes têm, né? Imagina você, como você vai conhecer todo mundo da sua equipe e tem pessoas que você nem vê, que estão totalmente deslocados da empresa, elas trabalham em outros lugares, e aí você tem que fazer um plano de desenvolvimento profissional para essa galera. De que forma que você vai conseguir fazer isso? Se você tem bastante gente? Aí que eu te falo, você, através de um texto que a pessoa mande para você, você já sabe tudo sobre como é essa pessoa. Então, as sessões de feedback ficam mais rápidas, mais práticas, mais engajadas. A pessoa, você vai falar o que está afetando ela e não aquela coisa genérica, sabe? Que no fundo você acaba falando a mesma coisa para todo mundo. A pessoa, o seu liderado, ele se sente que você está se conectando com ele com empatia, porque você vai conhecer cada um deles ali na escrita. E não é demorado não, isso é bem rápido. A partir lá do momento em que você consegue entender, que é o que eu explico no curso, o método Radijk, de como você aplica a alquimia da escrita, você vai falar direto o que a pessoa está sentindo. E aí essa relação fica muito próxima. O colaborador consegue perceber que você, de uma maneira muito fina, chegou no cerne da questão. E o método Radijk, da alquimia da escrita, é uma coisa prática, simples, que você aprende muito rapidinho e você já consegue colocar em prática. Esse método que eu criei foi justamente para auxiliar os empresários, os líderes, as pessoas que trabalham no RH, pessoas que querem ter um diferencial na carreira, melhorar a sua comunicação com os outros, ter um relacionamento melhor, porque na escrita tem absolutamente tudo. Tudo que você gostaria de saber sobre uma pessoa e ela mesma sobre si tá ali, né? O inconsciente fica totalmente revelado nos gestos a escrever, tá? Então, voltando aqui ao upskill, a gente tem essa demanda, esse é um tema que está crescendo cada vez mais, né? A necessidade, aqui tá até, eu anotei para falar. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, 34% das empresas já estão investindo ativamente nos treinamentos para ajudar esses colaboradores a terem um upskill, a terem uma maneira de otimizar suas forças, né? E isso ajuda muito para que cada colaborador tenha a sua responsabilidade. E o líder que inspira não é o que faz as coisas pelos liderados. Esses líderes, geralmente, eles são os legais, os bonzinhos, mas ninguém acaba respeitando, não. Quando você capacita o teu time e você inspira eles, você mostra que a responsabilidade das coisas que estão sendo feitas são deles. E o senso de responsabilidade faz com que as pessoas assumam o seu poder, assumam a sua própria carga de desenvolvimento e não fica ali sentada atrás esperando que alguém vai resolver isso para elas, né? E isso faz com que, de alguma forma, todas as pessoas comecem a lutar pelo melhor de si. Então, por exemplo, se eu sou uma colaboradora, meu líder, ele me inspira, porque eu vejo que meu líder tá sempre ali entendendo a minha necessidade, tá olhando para mim, sabe das dificuldades que eu passo, e ele chega e diz assim: olha, Letícia, você precisa trabalhar ainda mais, você já tem essa força, mas talvez se você fizesse um pouco mais de foco na questão do que se refere às suas coisas, você ia conseguir resolver melhor o seu trabalho. Você tem feito o que você gosta ou você só está trabalhando?
Porque nesse caso, esse gestor já tem a minha escrita, já viu que eu tô ansiosa, já viu que eu tenho dificuldade de confiar em mim, ele já viu que, inclusive, muitas vezes eu não me deixo para o segundo plano, não faço o que era para mim e atendo às necessidades dos demais. Veja, o líder que inspira não está falando do relatório que não foi entregue. O líder que inspira está dizendo: eu entendo você. Eu sei quem você é, eu estou vendo você. Quando a pessoa escuta isso da sua boca, ela fala: poxa vida. Muitas vão dizer assim: nem meu marido não fala isso pra mim, né? Outros vão dizer: nossa, nem minha esposa não sabe disso. Eu, no meu trabalho, diariamente, eu escuto isso sempre. Letícia, o que você fala pra mim, nem a minha sombra não sabe. Como você conseguiu saber esse tipo de coisa? E é isso que eu quero te ensinar. No Alquimia da Escrita, eu pego ali na sua mão e te mostro o caminho. Tem um passo a passo, tem uma metodologia, o método Radar, que vai ajudar você a entender como você vai fazer isso. E por que eu criei esse processo? Porque eu quero que o maior número de pessoas possam se entender melhor. Eu acredito que relacionamentos melhores fazem um mundo melhor. Quando a gente entende o lado da pessoa e não simplesmente olha numa posição de quem tá na sala assistindo televisão e aí falando assim: ah, tá, poxa, que chato que aconteceu isso com essa pessoa. Mas sim, quando você olha, compreende que a situação dele foi complexa e por isso ela tomou aquela decisão. Então, o upskill vai ajudar os seus colaboradores a desenvolver os pontos fortes e, acima de tudo, você, como líder inspirador, vai engajar essa pessoa, engajar os funcionários. E olha que interessante, quando você consegue isso, claro que sempre vai aparecer mais pessoas do seu time, dos seus liderados, que vão dar um bom desempenho. E aí, ao invés de você contratar pessoas de fora para ajudar o time, dentro do seu próprio ambiente, você vai ter meio que treinado pessoas a olhar umas para as outras. Você vai ter dentro de casa um time cada vez mais conciso, cada vez mais atento. E talvez essas pessoas possam ainda se ajudar mais. Sempre é assim, quando um líder, ele é bacana, quando um líder inspira, ele gera ao redor dele uma grande esfera de despertar, né? Ele gera ao redor dele uma vibração em que as pessoas começam a olhar com mais compaixão para os outros. Porque é lógico, se elas estão expostas a um ambiente assim, é isso que vai acabar acontecendo, né? O líder capaz, o líder que realmente inspira, ele vai despertar o melhor dos seus liderados, né? Ele vai chegar e vai fazer com que a pessoa entenda que ela não é só mais um número, né? E essa metodologia que eu ensino, aplico também com os meus alunos, com os clientes, ela é rápida, prática, objetiva, para que você vá direto no ponto. Não fique, sabe, tipo, falando coisa genérica que você falaria para todo mundo, mas sim até de uma maneira discreta. A pessoa não precisa te falar o que ela tá passando, ela nem vai falar, né? Você vai entender coisas profundas sobre ela só ali nos traços, nos gestos ao escrever. É impressionante, até eu mesma acho isso e acho incrível, né? Esse é um caminho que vai te levar direto ao cerne das questões, das situações, né? E aí no futuro você só vai colher coisas boas a respeito disso, né? Então essa liderança, ela precisa acontecer da maneira mais linear possível, né? Lembre-se que líderes capazes, líderes que são competentes, eles vão afetar toda a escala da organização. Ainda mais se você for um líder que está ligado diretamente a decisões importantes. Se você for um líder de alta liderança, é bom você saber disso, que quando, por exemplo, estou selecionando um candidato para entrar numa área de liderança de altas capacitações ou uma liderança de decisões, esses pontos são os pontos mais importantes e necessários que eu possa encontrar na escrita de uma pessoa. Se durante essa avaliação, essa análise, eu encontro
características de uma pessoa que não pensa nos demais, que está sempre pensando nos seus próprios interesses, de uma pessoa que não tem paciência de ouvir os outros, uma pessoa que que só tem a parte racional, prática, objetiva, mas não tem inteligência emocional para lidar com os colaboradores. Essa pessoa não tem a competência necessária mínima para ser uma pessoa de tomada de decisão, porque essa decisão que ela for tomar, ela tem que ser algo que não vai destruir 50% só para fazer valer um parte racional. Não, a alta liderança tem que ter equilíbrio, porque ela vai afetar todo mundo da empresa, todos os colaboradores vão sofrer com isso, né? E o trabalho híbrido que a gente tem hoje em dia, ele realmente coloca em pauta esse assunto. O trabalho híbrido fala de como que as pessoas estão cada vez mais se preocupando realmente com o bem-estar dentro da casa delas. A gente não pode ter um líder que simplesmente rasga isso tudo, né? E simplesmente finge que não está acontecendo. Então, se você quer ser, né, aí um líder de muitas referências e que seja inspirador e que possa ser um emprego, assim, cada vez mais brilhante para sua carreira, que você avance na sua carreira, se você também é um empreendedor, é bom você saber disso, que essas habilidades são fundamentais, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo e aproveita, se é a primeira vez você já sabe, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um joinha e a gente se vê no nosso próximo bate-papo. Até já!